Tópico 1. As origens de Lampião, biografia. O sertão não perdoa. O sol castiga sem piedade, a terra racha, e a lei, quase nunca chega. É nesse cenário bruto, onde a sobrevivência já é uma batalha diária, que nasce um dos personagens mais controversos da história do Brasil, Virgulino Ferreira da Silva. Mas antes de se tornar o rei do cangaço, ele era apenas Virgulino. Um menino comum, criado no coração do sertão nordestino, entre os estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia, uma região marcada por conflitos de terra, vinganças familiares e ausência do Estado. Filho de José Ferreira e Maria Lopes, Virgulino cresceu em uma família de pequenos criadores e comerciantes. Desde cedo, aprendeu a lidar com o couro, a caatinga e, principalmente, com o perigo. Mas o que muitos não sabem é que Virgulino não nasceu violento. Ele sabia ler, escrever e fazer contas, algo raro para a época no sertão. Era inteligente, observador e, segundo relatos, até vaidoso. Gostava de se vestir bem dentro do possível, sempre atento à aparência. Nada ali ainda indicava que ele se tornaria uma lenda sangrenta. Tudo começa a mudar quando sua família entra em conflito com outra, os Nogueira. No sertão, brigas não acabam. Elas crescem. O que começa como disputa de terra vira ameaça. O que vira ameaça, se transforma em morte. A violência, naquele contexto, não era exceção, era regra. E então, o ponto de ruptura. O pai de Virgulino é assassinado. Não foi apenas uma perda. Foi uma sentença. Naquele momento, o jovem sertanejo entende algo que mudaria completamente seu destino. No sertão, justiça não vem da lei, vem da vingança. E é aqui que nasce o homem que o Brasil aprenderia a temer. Virgulino abandona qualquer possibilidade de uma vida comum. A dor se transforma em combustível. O desejo de vingança passa a guiar cada passo. E aos poucos, ele começa a trilhar um caminho sem volta. Um caminho de sangue. Um caminho de poder. Um caminho que transformaria seu nome em lenda e terror. Mas ainda falta um passo. O momento em que Virgulino deixa de ser apenas um homem, e entra definitivamente para o cangaço. E quando isso acontece, o sertão nunca mais seria o mesmo. Tópico 2. Lampião entra para o cangaço. A vingança não é um sentimento, é um caminho. E no sertão, esse caminho quase sempre leva à violência. Depois da morte do pai, Virgulino Ferreira da Silva já não era mais o mesmo. Aquele jovem inteligente e observador agora carregava algo mais pesado, um propósito. Vingar. Mas no sertão da época, vingança não se fazia sozinho. Era preciso entrar para um mundo onde a lei não alcançava. Um mundo de homens armados, vivendo à margem, desafiando autoridades e sobrevivendo no limite. Um mundo conhecido como o cangaço. No início, Virgulino não era líder. Ele era apenas mais um. Ele se junta ao grupo de Sr. Pereira, um dos cangaceiros mais respeitados da época. Ali, ele começa a aprender tudo: estratégias de combate, emboscadas, fuga na caatinga, uso de armas e, principalmente, como sobreviver sendo caçado. Porque entrar para o cangaço significava uma coisa: você não tem mais volta. Ou você mata, ou você morre. Virgulino aprende rápido. Rápido demais. Em pouco tempo, ele se destaca. Sua inteligência chama a atenção. Ele não era apenas mais um homem armado, ele pensava. Planejava. Observava o inimigo antes de agir. Era frio, calculista e extremamente eficiente. Mas o destino ainda guardava mais uma virada. Quando o Sr. Pereira decide abandonar o cangaço, ele deixa algo para trás. O comando. E é nesse momento que Virgulino assume o controle. Ali, nasce oficialmente o líder. Ali, começa a construção de um mito. Sob seu comando, o grupo se transforma. Não eram mais apenas homens fugindo, eram uma força organizada. Lampião começa a impor disciplina, estratégia e até um certo código dentro do grupo. Mas não se engane. A violência continua sendo brutal. Assaltos, sequestros, execuções, tudo fazia parte da rotina. Fazendeiros ricos eram alvos frequentes. Vilarejos inteiros viviam com medo de sua chegada. E, ao mesmo tempo, algo estranho começa a acontecer. Enquanto muitos o viam como um criminoso cruel, outros começavam a enxergá-lo como uma espécie de justiceiro. Um homem que enfrentava coronéis, desafiava o poder e, em alguns casos, ajudava os mais pobres. Era o início de uma dualidade perigosa. Herói ou vilão? Depende de quem conta a história. Mas uma coisa era certa: o nome de Virgulino estava desaparecendo. E um novo nome começava a ecoar pelo sertão. Um nome que carregava medo e fascínio. Lampião. Mas de onde surgiu esse apelido? Por que esse nome passou a representar tanto poder? No próximo capítulo, você vai entender a origem de um dos nomes mais temidos da história do Brasil.
Tópico 3. A origem do apelido Lampião. Nomes não surgem por acaso. No sertão, eles são conquistados. E alguns são temidos. Quando Virgulino Ferreira da Silva assumiu o comando do cangaço, ele ainda não carregava o nome que entraria para a história. Virgulino era apenas um nome comum. Não causava medo. Não ecoava. Mas isso estava prestes a mudar. Porque o que transforma um homem em lenda, não é só o que ele faz. É como as pessoas contam o que ele fez. E no caso de Virgulino, o que começou a se espalhar pelo sertão parecia coisa de outro mundo. Relatos diziam que, durante os combates, ele atirava sem parar. Mas não era apenas a quantidade de tiros, era a velocidade. Diziam que seu rifle cuspia fogo na escuridão, iluminando a noite como uma chama contínua. Como um lampião aceso no meio do nada. E foi assim que tudo começou. Soldados das volantes, as forças policiais que caçavam cangaceiros, passaram a descrevê-lo com uma mistura de medo e incredulidade. Para eles, enfrentar Virgulino à noite era como encarar uma luz que nunca se apagava, seguida de tiros precisos e fatais. Parece um lampião. O apelido pegou. E se espalhou rápido. Mas não foi só pela forma de atirar. O nome, Lampião, também carregava algo mais simbólico. No meio da escuridão do sertão, ele era uma presença constante. Onde chegava, tudo mudava. Era impossível ignorar. Ele iluminava, mas também queimava. E o próprio Virgulino entendeu o poder daquele nome. Ele não apenas aceitou, ele incorporou. Passou a construir sua imagem em cima disso. Roupas marcantes, chapéus ornamentados, armas sempre à mostra, tudo fazia parte de uma estratégia. Lampião não queria apenas ser temido. Ele queria ser lembrado. E conseguiu. O nome, Lampião, começou a circular como um aviso. Quando alguém sussurrava esse nome em uma vila, o clima mudava. Portas se fechavam. Crianças eram recolhidas. O medo tomava conta. Mas ao mesmo tempo, o fascínio crescia. Porque havia algo contraditório ali. Um homem violento, que se tornava quase mítico. Um criminoso, que virava personagem de histórias. E é exatamente aqui que começa um dos fenômenos mais perigosos da história do cangaço. A romantização. Como alguém tão brutal conseguiu ser visto, por muitos, como um herói. Como o medo se transformou em admiração. No próximo capítulo, você vai entender como o cangaço deixou de ser apenas violência, e passou a ser lenda. Tópico 4. A romantização dos cangaceiros. O perigo nem sempre assusta. Às vezes, ele encanta. Enquanto o nome de Virgulino Ferreira da Silva se espalhava pelo sertão como sinônimo de medo, algo inesperado começava a acontecer. As histórias mudavam. Os relatos deixavam de ser apenas sobre violência, e começavam a ganhar um tom quase lendário. Porque no sertão, onde o povo sofria com seca, pobreza e abandono, a figura de alguém que desafiava o poder estabelecido começava a aparecer, diferente. Para muitos, Lampião não era apenas um bandido. Era alguém que enfrentava os coronéis. E os coronéis, naquela época, eram vistos como donos de tudo, da terra, da água, da justiça, e até da vida das pessoas. Então, quando surgia um homem que não obedecia a ninguém, que invadia fazendas, que desafiava autoridades, isso despertava algo poderoso no imaginário popular. Esperança. Mesmo que distorcida. Histórias começaram a circular dizendo que Lampião ajudava os pobres, que distribuía dinheiro, que protegia comunidades. Algumas dessas histórias eram verdadeiras. Muitas eram exageradas. Mas no fundo, isso pouco importava. Porque o que se construía ali não era apenas um retrato fiel da realidade. Era um mito. E mitos não precisam ser totalmente verdadeiros para se tornarem eternos. A figura do cangaceiro começou a ganhar novos contornos. Não era mais só o homem armado e violento. Era o rebelde, o justiceiro, o fora da lei que lutava contra um sistema injusto. Quase um Robin Hood do sertão. Mas essa visão escondia algo perigoso. A realidade. Por trás das histórias romantizadas, existia um mundo brutal. Saques, execuções, torturas, o sofrimento causado pelos cangaceiros era real. Vilas inteiras eram aterrorizadas. Famílias destruídas. Só que essas histórias não viralizavam. O que se espalhava eram os relatos que alimentavam o imaginário. E não era só o povo que ajudava a construir esse mito. A cultura também fazia sua parte. Cordéis, músicas, histórias contadas de geração em geração, tudo isso ajudava a transformar o cangaço em algo quase épico. Um espetáculo narrado com emoção, exagero e drama. E Lampião se tornava o protagonista perfeito. Carismático, ousado, inteligente e perigoso. Um personagem completo. Mas existe um problema quando a violência começa a ser vista como algo fascinante. Ela deixa de ser questionada.
E é exatamente isso que tornava o cangaço ainda mais complexo. Porque enquanto alguns admiravam, outros viviam com medo constante. Duas realidades coexistindo no mesmo sertão. Dois olhares sobre o mesmo homem. Mas para entender de verdade quem foi Lampião, é preciso ir além do mito. É preciso olhar para o que ele realmente fazia. Sem filtro. Sem romantização. No próximo capítulo, você vai ver como os cangaceiros agiam na prática, e por que o medo que eles causavam era tão intenso. Tópico 5. O modo de agir dos cangaceiros. Esqueça o mito por um momento. A realidade do cangaço não tinha poesia. Tinha estratégia. Tinha violência. E tinha um sistema que funcionava com precisão quase militar. Sob o comando de Virgulino Ferreira da Silva, os cangaceiros não eram apenas homens armados vagando pelo sertão. Eles operavam como uma engrenagem bem ajustada, rápida, imprevisível e extremamente eficiente. Tudo começava com informação. Lampião tinha algo que muitos ignoram, uma rede de apoio. Coiteiros, pessoas comuns que, por medo ou interesse, ajudavam o bando com abrigo, comida, armas e, principalmente, notícias. Eles informavam onde estavam as volantes, quais fazendas tinham dinheiro, quais vilas estavam vulneráveis. Nada era por acaso. Quando um ataque acontecia, ele já estava planejado. Os cangaceiros se moviam pela caatinga como se fosse extensão do próprio corpo. Conheciam cada trilha, cada esconderijo, cada ponto de fuga. Enquanto isso, os soldados, muitas vezes vindos de fora, se perdiam naquele labirinto seco e hostil. E então vinha o ataque. Rápido. Violento. Preciso. Eles chegavam de surpresa, geralmente à noite ou ao amanhecer. Cercavam o local, dominavam os homens armados e impunham controle em poucos minutos. Resistir, quase sempre significava morrer. Mas o que mais marcava não era só a eficiência. Era o impacto psicológico. Lampião entendia o poder do medo. Muitas vezes, a violência era usada de forma exemplar. Punições públicas, execuções, humilhações, tudo isso servia para enviar uma mensagem clara: desafiar o cangaço tinha um preço. E o preço era alto. Mas havia também um lado estratégico nisso tudo. Nem sempre eles destruíam tudo. Em algumas situações, Lampião negociava. Cobrava impostos de fazendeiros em troca de proteção. Era uma espécie de sistema paralelo de poder, onde ele ditava as regras. Quase como um governo informal no sertão. E talvez esse seja um dos pontos mais perturbadores. O cangaço não era apenas crime. Era uma estrutura. Com hierarquia, disciplina e objetivos claros. Dentro do grupo, havia regras rígidas. Traição não era tolerada. Desobediência podia significar morte. Ao mesmo tempo, existia lealdade, divisão de recursos e até relações afetivas, como a presença de mulheres no bando, incluindo a famosa Maria Bonita. Mas não se engane. Por mais organizado que fosse, o cangaço vivia sob pressão constante. Porque enquanto Lampião expandia seu domínio, o Estado começava a reagir. E dessa vez, com mais força, mais estratégia, e mais sede de acabar com tudo. O cerco estava se fechando. E a caçada estava só começando. Tópico 6. Combate ao cangaço. Por anos, parecia impossível. O sertão era território de Virgulino Ferreira da Silva. As volantes falhavam, se perdiam, eram emboscadas. O cangaço conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada silêncio da caatinga. Mas o jogo começou a mudar. E dessa vez, o Estado decidiu aprender com o próprio inimigo. As forças policiais, conhecidas como volantes, passaram por uma transformação. Deixaram de ser apenas grupos desorganizados e passaram a agir com estratégia. Começaram a estudar o terreno, a adaptar roupas, a usar táticas de guerrilha semelhantes às dos cangaceiros. Era uma guerra, e finalmente estavam lutando como tal. Governos estaduais de regiões como Bahia, Pernambuco e Sergipe começaram a intensificar a repressão. O objetivo era claro: eliminar Lampião a qualquer custo. Mas havia um problema. Lampião não lutava sozinho. Sua maior arma não era o rifle. Era a informação. Os coiteiros continuavam espalhados por todo o sertão. Avisavam sobre movimentos das tropas, escondiam o bando, garantiam rotas de fuga. Isso tornava qualquer tentativa de captura extremamente difícil. Então, as autoridades mudaram novamente de estratégia. Se não podiam derrotar Lampião diretamente, atacariam sua base. Começaram a perseguir, prender e até executar coiteiros. Vilas suspeitas de ajudar o cangaço passaram a ser vigiadas de perto. O medo, que antes era dominado pelos cangaceiros, agora começava a se dividir. O cerco apertava. E aos poucos, algo que parecia impossível começou a acontecer. Lampião começou a recuar. Seus movimentos ficaram mais cautelosos. Os ataques diminuíram.
O bando, que antes dominava com ousadia, agora precisava sobreviver com mais cuidado. A pressão era constante. Mas ainda assim, capturá-lo parecia inalcançável. Até que entra em cena um nome que mudaria o rumo da história: João Bezerra da Silva. Diferente de outros, ele não subestimava Lampião. Ele estudava. Observava padrões. Investigava rotas. Prestava atenção nos detalhes que outros ignoravam. E, principalmente, sabia que não bastava força. Era preciso paciência. E inteligência. A oportunidade surgiria, e ele estaria pronto. Enquanto isso, Lampião talvez acreditasse que ainda tinha controle da situação. Que ainda era intocável. Que o sertão ainda era seu. Mas havia algo que ele não podia controlar. A traição. Porque em guerras longas, o maior risco não vem do inimigo. Vem de quem está perto demais. E foi exatamente isso que mudou tudo. O capítulo final dessa história não seria apenas sobre confronto. Seria sobre emboscada. E marcaria o fim de uma era. Tópico 7. A terrível morte de Lampião. Toda lenda parece invencível. Até o dia em que cai. Durante anos, Virgulino Ferreira da Silva escapou de cercos, enfrentou tropas e desapareceu na Caatinga como se fosse parte dela. Para muitos, ele já não era apenas um homem. Era um mito. Mas até mitos cometem erros. E às vezes, confiam demais. Era 28 de julho de 1938. O cenário, a Grota do Angico, uma área isolada no sertão de Sergipe, próxima ao Rio São Francisco. Ali, Lampião e seu bando descansavam. Depois de anos fugindo, aquele parecia apenas mais um refúgio seguro. Mas não era. Dessa vez, alguém falou demais. A localização do bando foi revelada. E do outro lado, havia um homem pronto para agir, João Bezerra da Silva. Sem alarde. Sem aviso. A emboscada foi preparada. Ainda era madrugada quando as volantes cercaram o local. O silêncio da Caatinga foi quebrado de forma brutal. Tiros. Gritos. Confusão. Lampião não teve tempo. O ataque foi rápido, preciso, devastador. Em poucos minutos, o que parecia mais um esconderijo seguro se transformou em um campo de morte. O líder que por anos desafiou o Estado agora estava encurralado. E pela primeira vez, sem saída, Lampião foi atingido. Caiu. Junto com ele, outros nomes importantes do cangaço também tombaram, incluindo Maria Bonita. Mas o que aconteceu depois, chocaria ainda mais o país. Não bastava matar. Era preciso provar. Os corpos foram decapitados. As cabeças de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros foram levadas como troféus. Expostas publicamente, percorreram cidades, foram exibidas como símbolo do fim de uma era. Uma mensagem clara. O cangaço tinha sido derrotado. Mas a forma como isso foi feito levanta uma pergunta incômoda. Quem era realmente o mais brutal? O homem que viveu da violência, ou o sistema que celebrou sua morte dessa forma? A imagem da cabeça de Lampião exposta ao público marcou profundamente o imaginário brasileiro. Para alguns, era justiça. Para outros, era barbárie. E assim, o homem que virou lenda teve um fim tão violento quanto a vida que levou. Mas ironicamente, sua morte não encerrou sua história. Na verdade, fez o oposto. Transformou Lampião em algo ainda maior. Eterno. Porque quando uma figura como essa morre, ela deixa de ser apenas história. Ela vira símbolo. E é exatamente isso que vamos entender agora. Tópico 8. A romantização do cangaço, o legado que nunca morreu. A morte não acabou com Virgulino Ferreira da Silva. Ela o eternizou. Depois da emboscada em Angico, em 1938, o cangaço como movimento começou a desaparecer. Sem seu principal líder, o que restava eram fragmentos, grupos menores, desorganizados, sem o mesmo impacto. Mas enquanto o cangaço morria na prática, ele nascia no imaginário. Porque histórias assim não terminam com um tiro. Elas continuam sendo contadas. E cada vez que são contadas, mudam um pouco. Com o passar dos anos, a figura de Lampião começou a se transformar. A brutalidade deu espaço ao mistério. O medo começou a dividir espaço com o fascínio. E aos poucos, o rei do cangaço foi sendo reconstruído. Agora não mais como um homem comum, mas como um personagem. A cultura brasileira teve um papel enorme nisso. Cordéis, filmes, músicas, novelas, todos ajudaram a moldar a imagem do cangaço. Em muitas dessas obras, Lampião aparece como um líder carismático, um estrategista brilhante, um homem que enfrentava injustiças. Quase um herói trágico. Mas essa versão não é completa. Ela é editada. Porque o que raramente aparece com a mesma intensidade são os relatos de dor deixados para trás. As famílias destruídas. As vilas aterrorizadas. As vidas interrompidas.
A romantização funciona assim. Ela seleciona o que mostrar e esquece o que incomoda. Mas por que isso acontece? Porque histórias como a de Lampião tocam em algo profundo. Elas falam sobre poder, sobre revolta, sobre desafiar um sistema injusto. E isso conecta. Principalmente em contextos onde o povo se sente abandonado, assim como no sertão daquela época. Lampião vira mais do que um homem. Vira símbolo de resistência. Mesmo que essa resistência tenha sido construída com violência. E talvez esse seja o maior paradoxo do cangaço. Ele foi, ao mesmo tempo, opressão e rebeldia. Medo e admiração. Realidade e mito. Hoje, quase um século depois, o nome Lampião ainda provoca reação. Ainda desperta curiosidade. Ainda divide opiniões. Herói ou vilão? A resposta depende de quem conta a história. Mas existe uma verdade que não pode ser ignorada. Ele foi fruto de um sistema falho. De um Brasil onde a lei não chegava, e a violência preenchia o vazio. E entender Lampião não é apenas olhar para o passado. É encarar uma pergunta desconfortável. Quantos Lampião ainda podem surgir, quando o abandono se repete? Essa não é só a história de um homem. É a história de um país dividido entre o mito e a realidade. Se você quer mais histórias como essa, profundas, reais e que poucos têm coragem de contar, continua comigo. Porque o Brasil está cheio de histórias, que ainda não foram totalmente reveladas.